pessoal, tudo bem? Essa semana eu estou fazendo uma investida aqui na região da Serra do Cipó, uma região muito conhecida de Belo Horizonte, tem muitos equipamentos. Já trouxe alguns casos para o podcast, falando daqui da região da Serra do Cipó. E essa semana eu vou passar uns dias aqui e eu espero fazer algumas entrevistas e conversar com algumas pessoas, tentar costurar algumas parcerias aqui. E se der tudo certo, no futuro eu revelo para vocês a minha ideia, tá? Mas eu trouxe um caso de um avistamento que teve aqui nas estradas dessa região da Serra. Na verdade, ela se passa um pouco depois da Serra do Cipó, especificamente, na região de Conceição do Mato Dentro, e foi com uma colega de trabalho que ela teve um avistamento na estrada. Ela viu uma entidade luminosa na estrada que ela não sabe muito bem o que é. E é interessante a gente ver pelo lado da pessoa cética quanto ao fenômeno, né? Cética do sentido de que não acredita em ufologia, né? Não consome ufologia, nem é uma pessoa espiritualizada no sentido de ter uma religião espírita, de ter uma prática espírita ou espiritualista de alguma forma, e ela se depara com uma coisa que ela não sabe explicar. Então esse relato é sobre isso. Que bati com ela, foi via telefone mesmo. E espero que vocês gostem. Vou aguardar o feedback de vocês depois, beleza? Não vou dar spoiler não, mas a gente se vê em breve. Valeu. Eu queria agradecer, né, também ao grupo de apoiadores que foi possível trazer esse podcast ao ar. Então fica aqui a minha menção e o meu abraço àqueles que fazem a coisa acontecer, né? A Ana Célia, o Joab, o Saulo, o Leandro, a Raíssa, o Flávio Fernandes, o Gabriel Andrade, o Cadu Bonfim e a Ana Monteiro, essa galera que faz o podcast acontecer, beleza? Então, obrigadão. E fiquem com o episódio de hoje. Depois a gente conversa e aguardo o feedback de vocês no finalzinho. Valeu, pessoal. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Início da tarde, logo. Eu não tava de noite demais, não. Era eu e a Ju, a gente saiu de Conceição. A gente sabe aquele espaço novo que eles abriram ali em Conceição? Tipo um shopping que eles fizeram? Sim. Na entrada da cidade ali. Na entrada, tomamos um açaí ali no final da tarde. Uhum. Sabe quando tá pôr do sol começando a escurecer? Sim. Tomamos um açaí ali e pegamos estrada, porque a gente tava ficando uma pousada lá em Tabuleiro. Uhum. Nossa, longe demais, né? É um pedacinho de chão. Assim, não é de carro, não é tão longe, mas tipo assim, você sai totalmente da área urbana, né? Uhum. Você vai pra zona rural, enfim. E aí, Morgan, no carro, eu tava dirigindo, por ser roça, né? Já tava bem escuro, porque é muita vegetação, então não tem poste, esses trens já tava bem escuro. Morgan do céu. Numa bifurcação. Eu não sei nem como me expressar, porque passa tanta coisa na minha cabeça e eu nunca tinha passado por isso antes e nem acreditava. Eu vi um ser iluminado. Eita! Como é que é? Imagina. Consegue descrever como é que era? Consigo, totalmente. Consigo descrever e eu vou te falar um negócio. Você pode até achar, sei lá, inocência da minha parte, mas, Morgan, eu não sei nem como te falar isso não, mas eu vou te explicar o contexto todo, você vai entender. Pensa, eu era uma pessoa que não acreditava nessas coisas. Tipo assim, pra mim é só esse plano que eu tô vendo aqui. Não achava que tinha. Não tô nem falando que é fantasma não, porque eu nem gosto de usar essa expressão de fantasma. Eu acho que é pesado, tipo desvalorizando o que eu vi. Não é nesse sentido. Mas assim, Morgan, é como se eu tivesse visto Nossa Senhora Aparecida. O todo, pensa na Nossa Senhora Aparecida como um todo. Aquela imagem que a gente tem aquela imagem como se fosse de um manto, né? De uma túnica. Exato. Só que tem uma coisa pra te falar. Morgan era de um brilho
Ô Morgan, mas era de um brilho que era como se fosse lâmpadas de LED, igual essa da nossa casa mesmo. Uhum. Essa luz branca que destaca. Sim. Usou até uma expressão assim, de um brilho extraordinário. Uhum. O Morgan estava aceso, Morgan, não tinha como. Não é nada de colgado, alguém que estava vestido de colgado, não é. Ô Morgan, não é refletivo só porque o farol bateu, que ficou não. Morgan, é como se a pessoa tivesse ligada na tomada. O manto era cheio de bolinhas brilhantes acesas. Olha. E ela, eu vejo como do sexo feminino, né? Ela fazia um movimento tipo de balanço de lá pra cá, mas de uma leveza que parecia que estava flutuando. Mas se você me falar assim, você viu ela flutuando? Você viu o pé dela no ar? Eu não vi o pé dela no ar, você entende? Uhum. Mas era de uma leveza pra lá e pra cá, Morgan, e no meio da estrada. Exatamente, no meio do breu, né? Não, eu tô todo arrepiado aqui. Aham. Morgan, no meio do caminho que eu e a Lia ter que passar. E aí o que aconteceu? Viu primeiro que eu. Uhum. E viu. O que ela fez? Ela ficou calada e ela me contou que meio que tombou pro meu lado assim, ó, tipo que aproximou do meu lado no carro. Só que eu não percebi esse movimento dela. Imagina uma pessoa que tá com medo e quer aproximar do outro. Sim, sim. Eu continuei dirigindo. Quando eu olhei, eu já estava olhando pra frente, mas quando eu olhei, porque como era uma bifurcação, quando eu olhei pro caminho que eu tinha que passar, que era a esquerda, ela estava no meio do caminho, pra lá e pra cá, numa leveza. E detalhe, eu olhei o todo. Eu olhei o todo e vi uma senhora idosa de pele preta, de uma manta brilhante. E na hora que eu vi aquilo ali, meu filho, você não tem ideia. Eu só falei assim, aquilo ali, já dei um golpe no volante e fui pra minha direita e subi uma estrada de terra à direita. Entendi. Que é o caminho que você não tinha que ir, né? Eu não sabia que caminho é aquele, porque a estrada era nova pra mim. Era o segundo dia que eu tava lá naquele município. Então, pra mim, ok, eu sabia o trajeto, a gente tava até olhando no Maps, era ir pra esquerda. Ô Boca, eu só falei isso. O que é aquilo ali? Só segurar o volante, porque na percepção dela a gente tinha que voltar, ou tentar passar por ela e seguir o nosso caminho. E eu fui pra esquerda, pra direita. E eu peguei uma estrada que a gente não conhecia. Ela falou que o ponteiro tava quase chegando no 100 no carro. E a falando comigo, tira o pé desse acelerador que nós vamos acidentar. Eu só consegui olhar pra frente, pisando. E detalhe, fomos, sem saber pra onde íamos. Só tava indo, né? E eu só indo. E eu só acho que eu consegui olhar retrovisor pra trás, necas. Eu só olhava pra frente, as pernas tremendo, um medo. E aí, dá até uma emoção. A gente já tá chegando? Ela falou, nós estamos chegando aqui, olha. O mapa mandando nós pro hotel, olha, mentira pura. O mapa tava mandando fazer retorno, porque é como se a gente tivesse pegar a estrada de cima em vez de pegar de baixo. Entendi. Morgan, a estrada cabia um carro. Era uma estrada de terra estreita e uma vegetação nas laterais que parece que alguém passou, tipo, cortando os pedaços de árvore. Tipo assim, a vegetação parece que tinha passado foice. Sim. Alguém tinha cortado ali recente, né? Passou ali, cortou, e era um caminho que só cabia um carro. Se fosse passar dois carros, um tinha que jogar tipo em cima do barranco para poder passar o outro. Entendi. E eu indo igual uma louca, aí chega lá, no final dessa rua, desse acesso, é sem saída. Meu Deus, cara. Olha isso. Ô Morgan, sem saída, e aí tinha lá, o final é uma mata fechada, o final dessa estrada é uma matinha fechada, e aí tem uma descidinha de terra à esquerda, tipo como se fosse uma entradinha para um quintal. Duas casinhas muito humildes, uma virada de frente para outra. Aí nós descemos essa estradinha, é bem assim, entradinha das casas, não é estradona não, curtinha. Um acesso mesmo, né? Um arracinho para as casinhas. Embiquei o carro ali, aí
o que nós vamos fazer agora? Eu falei, nós vamos chamar e pedir ajuda. Aí, Moga, eu tava desesperada. Eu tava desesperada. Aí, sabe o que eu fiz? Preguei a mão na buzina e não tirava, não. Igual louca. Aí, Meu Deus. eles não vão atender. Eles não vão atender nós assim, não. Aí, Moga, eu falei, ei, não precisa ter medo, não. A gente ficou perdida na estrada. Alguém pode ajudar a gente? Ô, Moga, as luzes que estavam acesas só via apagando da casa. E aí, a luz, a Dorinha parece que apagou a luz e chegou a carinha da janela. Essa janelinha de madeira. Só deu pra ver a sombra tipo assim, da cabeça da dona. Sabe essas doninhas que usa lenço? Sim. Tipo uma doninha assim, chegando a carinha assim da janela. Ô, dona, não se tem medo não, a gente ficou perdida aqui, a gente só precisa de orientação. Nada. Aí continuei buzinando, eu e a Júlia chamando na outra casa. Aí a porta da sala abre. O Moga é de roça mesmo. A porta da sala abriu. Aquele fogãozão de lenha na sala, cara. Tipo, o fogão de lenha era na sala. Tipo assim, a casa tava virada pra rua, a primeira porta que abriu, você já vê que fogãozão de lenha. Veio uma dona com o filho dela. Aí a gente explicou pra ele, não contamos o que vimos, e falou que a gente estava perdida, se ele poderia nos ajudar, que a gente ia dar ele um dinheiro pra ele levar a gente na pousada Tabuleiro. Aí ele virou e falou assim, vocês pegaram o acesso errado. Vocês passaram pela estrada de cima. Essa pousada fica na estrada de baixo. É só voltar aqui. E explicou. Aí eu falei, só menino, pelo amor de Deus, leva-nos lá. Ele disse, não, eu vou lá com vocês. Aí o menino pegou a moto dele, foi guiando na frente e eu ia atrás. Ô, Morgan, quando chega na bifurcação, aonde a doninha tava, o menino para a moto. Aí eu comecei com o desespero. Aqui é o lugar que a gente tava. Eu falei, não. Ela disse, não, pra tentar tirar o meu medo. Não é o lugar, não. Eu falei, assim. Aí o menino falou assim, agora é só vocês seguirem aqui, ó. Não tem erro, não. Não, e não tinha mais nada nesse lugar, tá? Nessa hora não tinha mais nada. Eu falei, menino, pelo amor de Deus, menino, leva a gente até lá na pousada, eu vou te dar um dinheiro. É porque a gente não é daqui, nós somos, tipo assim, a gente tentando mostrar pra ele que a gente não era do mal. Nós somos trabalhadoras, nós somos de uniforme, olha aqui, olha. A gente vai te dar um dinheiro por você ter ajudado, leva a gente até na pousada. O menino ficou com medo de nós, achando que era tipo uma emboscada, porque pensa bem, Moga, 2 mulheres falando que vai dar dinheiro, a pessoa falando que já tá chegando, a pessoa quer que você leve ela até a pousada. E ele falando, é só seguir reto. Tipo assim, Moga, não tinha que entrar e nem sair, é só seguir reto. E nós com medo. Aí o menino falou, então tá bom, vamos lá então. Aí eu lembro que eu fui meio que na frente com um carro. Ele veio de moto atrás de nós. Quando ele viu a primeira rotatória, ele fez a rotatória e saiu vazando. Aí também devia estar apavorado, né? Apavorado, porque a história é muito estranha. Parou pra ajudar. Eu já te ajudei. Eu tô te falando que ali na frente, você quer que eu te leve até lá e vai me dar dinheiro? Porque nós estava disposto a pagar ele pela boa vontade, nós estava desesperada. Enfim, chegamos na pousada, eu naquele choreiro danado, porque eu vi, e detalhe, Moga, eu sei que você vai acreditar em mim. Eu virei na hora do desespero, é como se eu não estivesse acreditando no que eu estava vendo. Aí eu virei e falei assim, olha, o que você viu? Porque eu não contei pra ela o que eu vi, eu queria confirmar, você entende? Sim. Tipo assim, olha, eu vi, eu sei que eu vi, mas agora eu quero ver se ela viu o que eu vi. E eu não vou falar o que eu vi, porque se ela falar que viu o que eu vi, então bateu. Aí eu falei, Ju, o que você viu? Ela descreveu do mesmo jeito. A única diferença que trouxe foi a questão dos olhos. O que viu como se fosse um farol de xenon. 2 faróis de xenon no olho dela, com uma luz de xenon. E isso eu não vi. Olha só, como é que pode, né? Tipo assim, mano, quando eu olhei todo, eu vi foi isso. Uma dona de pele preta,
ela era uma senhorinha idosa, com um manto brilhante, ela estava de manto brilhante, e eu não posso afirmar que ela estava flutuando, mas ela estava fazendo um movimento tão leve de lá pra cá, no meio da estrada, que parecia que ela estava tipo flutuando, tão leve. E não era aquela coisa pra falar, ai que medo, é um monstro, feição feia, não tinha nada disso. Só que ela tinha um brilho que parecia que ela estava acesa. Meu Deus. É como se fossem várias bolinhas. Você já observou o manto de Nossa Senhora Aparecida? Que ele é todo brilhoso, com as bandeirinhas do Brasil, umas bolinhas brilhando. É como se fosse aquilo, Moga, só que aceso. Entendi. Nossa. E a puxa atrás esse elemento do olho de Xenon. Isso eu não vi, mas eu não tô falando que não tava também não. Viu tudo que eu vi. Só essa parte do olho que eu não consegui visualizar isso, entendeu? Sim. E esse brilho do manto era como se fosse, tipo, o manto, tipo, como se fossem lâmpadas, assim, ele tá brilhando, ele tá emitindo a luz? Quer ver, ó. Deixa eu ver se eu posso te explicar melhor. Que era manto, eu tenho certeza. Agora, deixa eu ver como é. Imagina a lâmpada mesmo, essa lâmpada de LED. Imagina ela num tamanho menor e várias bolas dessa no manto. Entendi. Com o mesmo brilho que o LED tem. Que Era isso aí. No caso de uma estrada escura à noite de interior, deve ser um brilho absurdo, né? Nossa Senhora! A Bíblia usou a expressão um brilho. Como é que é? Como é que é? Era de um brilho extraordinário. A palavra, eu lembro como se fosse hoje. Era de um brilho extraordinário e era, Morgan. E pelo que você puxa na memória, assim, quando tinha essa luz, né, nessa região de estrada, de mata, você conseguia ver o que estava ao redor iluminado também? O mato? Você conseguia ver esses outros detalhes? Nada. Era só ela. Entendi. E sabe o que me chamou a atenção? Sendo muito honesta com você, teve dois elementos que me chamou a atenção. Antes, quando a gente saiu de Conceição, porque eu sou medrosa, e em estrada de terra, eu sempre falei com ele, eu tenho o costume de travar as portas. Eu sei, Moga, que dependendo do ataque que você tiver, se a pessoa tiver armada, travar a porta não vai adiantar nada. Mas eu costumo travar porque se eu tiver que reduzir por algum motivo e a pessoa abrir a porta vai estar fechada, vai ter que quebrar vidro para me arrancar lá de dentro. E eu falei com ele, se aparecer alguma coisa na minha frente, eu não costumo parar, não. Eu passo por cima. Moga, eu não paro. Eu não paro. Tipo assim, se for um assalto, eu vou morrer baleada, cara, mas eu não paro. Isso é a minha defesa, já tá comigo. Aí eu até brinquei, eu costumo deixar as portas travadas, porque, tipo assim, se alguém parar na minha frente, eu não paro, não, eu passo por cima. Até rio meio, nós doida. Tipo assim, né? Não, mas eu prefiro que você mantenha as portas travadas. E aí nós estamos vendo. E como era um acesso que eu não conhecia, logo, a minha preocupação maior era, tipo assim, estrada de terra, não ir com uma velocidade muito alta e ter cuidado com as beiras, porque lá tinha tipo uns abismos. Parece que máquina passou com o patrão, não tinha pontalete, não tinha nada. Só a terra finalizando assim, lá embaixo é que é ribanceira. Então eu ia com muito cuidado com relação a isso. Mas o acesso não me deu um acesso que foi medo, falando, ó, que estrada que me deixa com medo, nada do tipo, não. Aí, na hora que a gente estava indo pra lá, me chamou a atenção, Morgan, que passou 2 motoqueiros por nós, mas numa velocidade, Morgan. Numa velocidade que a moto quase derrapou na frente do carro. Eu falei, nossa, esse tá com pressa. Pensei. Nossa, que pressa. Só, Morgan, que era gente que parece que trabalhava até na Ângulo, porque tava com a jaquetona de frio da Ângulo. Entendi. Então eu pensei, com certeza é gente que mora aqui na região, que trabalha na Ângulo e tá indo pra casa. O Morgan, mas passou derrapando, levantando poeira. E sabe quando a pessoa passa por você e não passa por despercebido? Eu falei, não, que estranho. Eu não falei não, eu pensei, que estranho, esse tá com pressa mesmo. Beleza. É porque até para uma pessoa correndo, né, a gente tem experiência de dirigir estrada secundária, estrada de terra, e a gente sabe que tem morador que passa voando, né, passa bem rápido e tal.
Mas ainda assim é anormal a velocidade, né? Essa velocidade que você está falando. E foram 2 motoqueiros, e um deles estava com a camisa da Anglo e passou uma velocidade muito alta. E quando ele pega a curva assim, já chegou meio que na frente do carro, meio que até derrapando, chiando. Falei, que isso, gente? Achei um pouco estranho. E uma outra coisa que aconteceu, que foi bem mais para trás ainda na estrada de asfalto, eu errei o acesso, mas foi coisa de segundos, assim. Eu errei e peguei uma rodovia. Eu falei, não, peguei a estrada errada, né? Que não me lembro de não ter passado por aqui. E foi muito rápido a percepção. Então, assim, a gente não ficou perdendo tempo rodando, não. Foi muito rápido. E aí, Morgan, nessa estrada que eu entrei, Morgan, mas a lua e o céu tava tão bonito. Em roça, parece que as estrelas ficam até mais perceptíveis no céu, né? Sim, sim. Tem Tipo menos assim, poluição visual, né? Exatamente. Não, mas que céu bonito. Muito, de muita estrela. Ô, Morgan, e eu vi um negócio no céu, cara. É como se fosse tipo uma estrela cadente. Só que eu juro pra você, eu nem comentei nada com a Por quê? Foi tão rápido, tipo assim, um risco brilhante. Que ia adiantar eu mostrar para ela, assim, na hora que eu já olhei, o trem já tinha apagado de tão rápido que foi. E eu já vi várias estrelas cadentes em Nova Era caindo. Inclusive uma de até muita intensidade. Que, tipo assim, custou acabar o brilho, dava pra chamar a familiar pra ver. Enfim, fazer até pedido. Mas esse brilho foi tão rápido. Tipo assim, um risquinho de luz no céu. Aí agora eu não sei se tem alguma correlação com isso, ou se foi só uma coincidência, porque realmente o céu estava muito estrelado, e eu sei que quando é em zona rural, lugar que não tem claridade da cidade, o céu fica muito mais vistoso. Ô, Morgan, mas foi um brilho muito sutil no céu, muito levinho. Mas o suficiente para chamar sua atenção, né? Cara, um risquinho brilhante, e apagou. Muito rápido. E você lembra como é que tava a lua nesse dia? Se ela tava cheia, como é que ela tava? Porque você comentou que tava uma noite era clara. Lua cheia. Era lua cheia. Tava uma noite clara, né? Então. Tava uma noite clara. E nessa estrada que eu, entrando errado, tava mais claro ainda. Era tipo uma chapadona, sabe? Assim, a rodovia, aquela planeçona, assim, que você avista de longe, assim, ó. E aquele céu mais bonitão. Tava bonito mesmo. Aquela coisa imponente. Aquela região é linda, né? É linda. Mas Tabuleiro tem muita história, assim, sabe? Nossa, então, cara, aí quando eu vou pesquisar sobre Tabuleiro, aí é que me deixou intrigada. Porque fala, Tabuleiro é uma região muito mística, com várias aparições. Entende? Tipo assim, e isso pra mim tava muito distante da minha realidade. É o que me impactou muito. Sim. É um sentimento de medo, ao mesmo tempo que é medo e não é, porque não era uma visão feia, não era uma coisa de botar medo. O que me deixou com medo foi, tipo assim, como que tem uma coisa iluminada, nem se ela não tá ligada na tomada? Aquela coisa... E com esse movimento de lá pra cá, entendeu? No meio da estrada. É aquela coisa que vai contra o racional pra você, né? Exatamente, você falou tudo. Não era uma doninha com um pedacinho de pau que me deixou com medo porque ela era muito velhinha e eu não sabia o que ela queria comigo, não. Ela tinha brilho, parecia que ela flutuava e ela fazia um movimento de lá pra cá. É como se fosse uma dança leve, de lá pra cá, de lá pra cá. Cadenciado, né? E assim, aí eu cheguei na pousada num choreiro danado, eu tava lá, aí ele falou comigo, eu não desacredito. Mas é difícil, tipo assim, como se fosse difícil entender, mas ele falou, não desacredito. Ele falou, eu não quero saber o que você viu. Vamos rezar um Salmo 91, porque quando a gente chega num lugar de mata, a gente tem que pedir licença pra entrar. Tipo assim, eu também não desacredito nisso não, mas eu nunca tinha ouvido isso antes e aprendi isso. Ela falou, não, quando a gente chega assim num lugar, que você não é daqui, de mata, a gente tem que pedir licença, falar que tá só de passagem. E cada um fala uma coisa, sabe? Sim. Que foi uma experiência que marcou muito pra mim. Hoje eu não desacredito em mais nada. Entendeu? Hoje eu não desacredito em mais nada. Eu sei que não é só essa matéria nossa que tem aqui nessa terra, tem mais coisas. Não é. Isso é um fato pra mim. E assim,
sentimento que eu tive no dia seguinte é tipo como se eu estivesse desacreditando em mim mesma. Que Tipo legal. assim, não, eu não vi isso não. Será que eu vi mesmo? Negação, Tipo assim, né? Aí depois a ficha caiu de novo. Não, você viu sim. Aí eu tentando conversar com você tem noção do que tá acontecendo, do que a gente viu? Ela tá assim, mas não vamos ficar falando disso não. Muito diferente de mim. Morgan, a necessidade que eu tinha era contar pro Brasil o que tinha acontecido. Não é pra escandalizar não, mas eu tinha essa necessidade de externalizar aquilo, entende? Sim, foi uma coisa que você... E aquela coisa, né? Você tava em plena faculdade mental, você não tinha bebido, né? Você tava acabando suas jornadas de trabalho, então você tava em pleno funcionamento, tipo, com total capacidade de interpretar uma coisa que você estava vendo. Exato! Portanto, Morgan, que o negócio foi tão forte que era a minha decisão pegar uma estrada que eu não conheço e ir igual uma louca. É uma estrada tipo assim, né, vicinal, estreita, que só passa um carro. Falando. Nós vamos bater esse carro. Ela me pedia por falar aqui. Você reduz? Você tira o pé do acelerador fazendo um favor? Tá bom. Eu lembro que eu ficava assim, eu vou tirar. Então tira. Eu não tinha consciência de tirar o pé. Eu fiquei tensa e rígida. Eu não sei. Sabe, foi muito estranho. E aí, é isso que aconteceu. Aí, logo, depois disso, nunca mais eu vi nada, graças a Deus. Eu nem sei se é bom, se é ruim, mas eu não vi mais nada. Sabe, eu não tive nenhuma experiência assim depois disso. Agora, uma outra coisa que eu vou te falar é que, sendo muito honesto com você, eu nunca tinha tido nenhuma experiência assim antes, não. E sabe o que me chamou a atenção? Sempre quando eu tava junto com a era como se nós duas... é como se nós duas tivéssemos sensibilidade. E quando a gente tava juntas, é como se a gente potencializasse essa sensibilidade. A conclusão que eu chego é essa, porque pra mim não tem outra explicação. Por exemplo, Campo de Santo Antônio do Grama. A mesma coisa, mas não com uma aparição assim. Olha o que aconteceu. Foi muito tocante pra mim. E olha só, o cenário é a mesma coisa. Eu ia voltando do escritório à noite para ir pro hotel. No caso, a gente estava em Santo Antônio do Grama e estava retornando para Rio Casca. Estrada de terra. Nesse dia era 9 horas da noite. Nós duas voltando sozinhas, a mesma historinha. Carro com porta fechada, porque eu tenho medo, viu? Aí chegou num determinado trecho, eu tô avistando lá na frente um ponto de luz no chão. Olha isso. Mas você vai entender o contexto. Um ponto de luz no chão. Eu tô assim, o que é aquilo lá na frente brilhando? Aí eu tô assim, cadê? Eu assim, lá na frente, a pessoa é mesmo, cadê? Que engraçado. Aí eu pensei assim, como tá longe, deve ser pedaço de Pontalete. Porque como era a área da ângulo, estrada de terra, qualquer pedacinho de faixa refletiva de noite vai brilhar, ué. Sim. Farol batendo, estrada linha reta. Aí, eu tava avançando. Um carro parado, com duas mulheres agachadas acendendo uma vela. Com certeza era algum trabalho, né? Alguma coisa, independente se é pro mal ou se é pro bem, não interessa. Mas estava acendendo uma vela. Sim. Aí a falou assim, na hora eu ainda falei assim, quando eu tava aproximando, lanterna de celular. Eu achei que as duas mulheres estavam procurando alguma coisa que tinha perdido no chão, Tava tipo clareando o chão. Sim. Porque a vela tava no chão, Quem ia imaginar que ia ter uma vela no chão? Aí a assim, não, nós estamos aproximando, tal. Não, é trabalho. Tá fazendo um trabalho, ela tá acendendo uma vela. Só, Morgan, que aquilo ali não era uma aparição. O carro tava lá parado, as duas pessoas agachadas, acendendo uma vela. Sim. Aí, Morgan, olha que engraçado. Na hora que a gente passou por ela, olha isso. O problema não é nem a pessoa agachada acendendo vela, porque eu sei que essas coisas existem. Tem pessoas que querem fazer uma oração, quer acender uma vela, talvez alguém que morreu ali, quer acender.
Tem tantas possibilidades. O problema não é a cena em si. Uhum. O problema é o sentimento. Ô Morgan, eu juro por tudo que é mais sagrado. Na hora que a gente cruzou por esse carro, eu e a fala juntinhas assim, olha, ai, que dor no peito. Uhum. Juro, e isso não tinha acontecido o negócio de confessão no Mato Dentro ainda. Uhum. Foi antes, né? Foi antes, o campo de SAG foi antes. Ai, que dor no peito. Um olhou pra outra e disse assim, que isso? Tipo assim, nós sentimos a mesma coisa, eu senti uma dor no peito, no meio do peito. Olha só. E aí eu senti a mesma coisa e nós falamos juntas. Aí eu achei aquilo um pouco estranho, mas até então ok. Aí quando chega em Conceição, as duas veem a mesma coisa, Morgan. Realmente, talvez vocês tenham uma conexão aí. Eu não cheguei a falar com ela depois de meses que eu fiquei refletindo, foi engraçado. Eu já rodei para tantos campos, eu nunca tive nada parecido assim. E assim, foi em períodos curtos, mas a gente teve duas experiências que pra mim foi muito marcante. Tipo assim, dor no peito, e a pessoa fala, sentiu na mesma, ai que dor no peito. Só no mesmo lugar, assim, ainda mostrou ainda onde bateu uma dor no peito na hora que viu a cena. Aí depois acontece esse episódio lá de tabuleiro. Enfim, hoje, né, a Já mais trabalhando junto comigo, ela foi desligada naquele período lá e agora ele chamou de novo como PJ, mas assim, não sei o que você acha disso tudo. Não, você sabe que eu acredito, né? Por isso que eu quis, assim, eu tô com esse negócio na cabeça há um tempão, foi mais por falta de oportunidade mesmo pra gente parar e ter esse tempo, mas eu falei, gente, eu quero ter uma conversa com o Morgan, porque assim, eu respeito todas as opiniões, mas a que eu tenho e a que eu tinha era muito forte. É fato, eu não acreditava. E isso tá sendo honesto, eu não acreditava, tipo assim, igual as postagens que você faz, eu não acreditava em nada daquilo. Hoje eu acredito em tudo. Meu pai já me contou várias histórias de coisas que ele já viu assim, a papai dormir. Não tem nada disso, eu pensava quando eu era criança. Não existe essas coisas. E aconteceu comigo, entende? E aí, eu senti aquela necessidade que as pessoas confiassem em mim, tipo assim, gente, eu não tô mentindo, não. Aí eu fui mostrando a minha troca de conversa com a Jó. Tá vendo? Foi real. Mas assim, aí a minha irmã, eu tenho que ver minha irmã, eu fiz um churrasco lá em casa, minha irmã zoando com todo parente. Sério, hoje eu acredito em tudo. E foi muito marcante pra mim, sabe? Aí cada um fala uma coisa, fala que é entidade, fala que é coisa de outros planetas. Morgan, mas se você ler sobre tabuleiro, lá vai estar falando de aparições, Morgan. Sim, eu até tenho uma meta de ir para tabuleiro para pegar justamente mais depoimentos, relatos igual esse seu, porque tem muito, sabe? O pessoal morador dali vê muita coisa há muito tempo. Ali é uma região de muito avistamento, tanto de luz, quanto de nave, quanto de entidades mesmo, né? O pessoal fala que vê muito espírito, tem muita história naquela área. Então, eu não sei quando que eu vou ter tempo na minha vida para poder ir lá e fazer umas entrevistas, sabe? Dar uma volta nas estradas lá, bater nas casinhas, fazer como se fosse um trabalho de campo, só que coletando entrevista do pessoal. Mas o pessoal mais antigo já viu muita coisa. Ali tinha muito indígena naquela região. E, inclusive, tinha um dos seguranças da Anglo. Ele falou que a esposa dele era da região do tabuleiro ali. E os descendentes dela já estavam lá. Ou seja, já tinha indígenas ali que eram os avós dela e tal. E eles falam que os avós dela já viam nave. Olha isso. Entendeu? E ela fala, nossa, se você for no tabuleiro, você vai sair de lá com muita história, que tem muita coisa. Mas até hoje eu não consegui ir. E eu pretendo ir um dia, mas eu tenho que combinar se eu vou com a Larissa, porque a Larissa é médium, né? E ela absorve muita coisa, vê muita coisa, ela vira uma antena nesses lugares que já tem muita carga. Então eu tenho que ter cuidado onde eu levo ela, sabe? Mas eu tava querendo pegar tipo umas férias de uma semana na região, deixar ela com os meninos na pousada e tal, e vou fazer
essas investidas assim e volto para lá. Porque eu tenho que ter muito cuidado do lugar que eu levo ela, porque senão ela acaba pegando muita energia dos lugares. Muita assim, energia. sabe? Mas essa região é muito mística, tem muita coisa, sabe? E eu acho interessante, igual você tinha um certo grau de ceticismo em relação a isso, né? Porque talvez por nunca ter vivenciado, muitas famílias já têm rotina de alguma religião ou de alguma religião espírita, então o assunto já é mais tratado dentro de casa, já não é tabu mais. Mas quando acontece com uma pessoa que não é religiosa desse viés espírita, né, que tem uma certa lida com esse tipo de situações, né, que vem uma pessoa de outra área, de outros conhecimentos, assim, e que tem um grau de ceticismo maior, eu dou muita credibilidade, porque, primeiro, que eu te conheço, eu sei que você não tá mentindo, sei que você não tá inventando, você não tem esse perfil de criar história, você podia criar várias histórias, inclusive mais interessantes, e mais fáceis das pessoas acreditar do que essa, sabe? Exato. E tinha mais uma pessoa, né, pra ver com você, pra confirmar, né? Ainda tinha isso. Você não passou sozinho pela situação. E a gente nem tocava nesse assunto, entendeu? Sim, ela é muito... Entendeu? Mas eu lembro dessa conversa e a gente até chegou a... Porque você já tava ficando mais em Itatiaia-Sul do que BH. E eu lembro dessa conversa, tal, que surgiu num café, assim, que eu tomava café com ela, com a galera ali. Sim. E eu comentei, eu disse, não, me conta essa história direito aí. E ela se recusava, não queria nem tocar no assunto. Eu disse assim, não, uma hora essa história vai chegar em mim, não me preocupa não. Eu ainda falei com ela, não me preocupa não, que um dia você vai me contar e eu vou gravar pro podcast, tá? A gente vai gravar essa história. Ela, de jeito nenhum, não sei o que tem, ficou corrigindo. Eu falei, não me preocupa não. Uma hora essa história vai chegar. E ela falou o seguinte, no dia seguinte, né, ela falou que queria te pedir uma coisa. Não fique comentando isso com as pessoas, não? Que aconteceu, não. Aí eu falei, não, ela me pediu a coisa mais difícil, porque... você olha teve só, a necessidade de confirmação daquilo, né? E eu precisa... E assim, sendo muito honesta, o único sentimento que eu tinha naquele dia era contar pro Brasil. Eu só queria... Porque foi muito... Sabe, você ganhar na Mega Sena, você fala, não, eu preciso... Não é que ganhar na Mega Sena você vai falar, né? Mas assim... Eu tinha aquela necessidade. E aí, naquele dia, como eu estava muito assustada, eu só contei pro meu namorado. E eu não quis ligar lá pra casa, porque eu pensei, mãe, mas pai vai ficar muito preocupado. Eu tô operada. Eu tava muito operada. Chorando. E eles já estão idosos, não vai entender nada que tá acontecendo. Eu vou contar no dia seguinte. Aí, a única pessoa que ficou sabendo naquele dia, era numa terça-feira, às 21h04, foi Aí no dia seguinte eu liguei pra minha irmã acreditou, e assim, ela falou, não, eu confio em você, e minha irmã, assim, ela não é espírita não, mas ela interessa por esse assunto e às vezes fica com medo de aproximar, de aprofundar o conhecimento. Sim. Mas sempre que ela tem oportunidade, ela pesquisa sobre, e ela acredita em muita coisa relacionada a esse tema. Aí minha irmã falou que alguém que morou ali muitos anos e talvez ficou com alguma pendência, não se resolveu, tipo assim, ela não sabia me explicar o que poderia ser, mas levantou algumas hipóteses, tipo assim, eu acredito que você viu. E aí depois eu fui, eu ia passar do lado e encarar. Eu falei, você ia. Tipo assim, é uma reação que você só consegue ter certeza do que você estaria ali na hora.Sim, e cada muito difícil. É muito individual, tá? Cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que nega, né? Igual ela nega que viu, não quer. Ela procura negar o fato, enquanto você procura entender o fato, né? Procura confirmar aquilo que você estava vendo, provar, né? Que não era uma alucinação, não era um sonho, não era nada desse porque se só eu tivesse visto, Morgan, eu vou falar que isso é verdade, eu não sei como que eu ficaria com esse sentimento, não. Tipo assim, é igual você falou, eu não bebi, eu não usei droga, tava tudo normal, eu terminei o trabalho, saí desse lugar por volta das 18, eu lembro que quando eu saí de lá ainda não estava escuro, quando eu saí de Conceição, escureceu com a gente no caminho,
Uhum. E esse rolê todo, olha só, hein, que incrível. Esse rolê todo, ele durou até as 21 horas, que foi o tempo. 18 horas a gente, ou seja, 18 todinho, 19 todinho, 21. Durou 3 horas. Muito tempo, hein? Olha, e deixa eu te contar uma coisa. O deslocamento de Conceição até Tabuleiro de carro é meia hora. Pois é, isso que eu ia te falar agora, porque eu conheço a estrada pra lá, eu sei que não gasta 3 horas. Entendeu? Eu entendi. Eu cheguei. Eu entendi, mas você entendeu? Meu Deus. Aham. Meu Deus, é muito estranho isso. Tem Olha. um fenômeno que a gente, na ufologia, costuma chamar de missing time. É literalmente tempo perdido, né? É um caso que ele se encaixa nesse depoimento seu de, vamos supor, um deslocamento que, sei lá, eu gasto 1 hora todo dia para fazer aquele deslocamento. Só que, às vezes, o cara tá dirigindo, ele vê uma luz, né, de um OVNI, uma luz não identificada, uma luz se aproxima do carro, da moto que ele tá, e quando a pessoa volta a si, ele já tá chegando, ou já tá parado no destino dele, ou está chegando e passou 2, 3, às vezes 4 horas, sabe? Olha só, que loucura. De Conceição até a pousada era meia hora, porque a gente já tinha medido no dia anterior. Uhum. Ou seja, quando eu cheguei tenta somar na sua cabeça assim, um cálculo bem de papel de pão mesmo. Da bifurcação da estrada até na casa dos moradores, voltar para a estrada, para a pousada, daria quanto tempo? Tipo, o desvio em si, sabe? Você desviou, no final da estrada, voltou e seguiu. Somando tudo, você acha que gastaria quanto tempo, assim? Não, Bob, eu vou ser muito sincera com você. Uhum. Eu só tenho uma certeza, 2. Vou te falar. Do centro de Conceição, onde a gente estava, até Tabuleiro é meia hora de carro. Isso sem correr, sem andar igual uma tartaruga. É uma cidade normal. Sim. 40, 50 km por hora aí, vamos colocar, no máximo. Da bifurcação até a pousada, cara, não deve dar 5 minutos. Uhum. Ou seja, quando eu fui pro caminho errado, tipo assim, quando eu fui pra direita que eu me perdi, eu tava a 5 km da pousada, a 5 minutos no máximo da pousada. Uhum. Portanto, que o menino desconfiou da gente, porque, tipo assim, não faz sentido eu ir até lá. Sim. Primeiro, né? A estrada só leva pra pousada. Só leva pra pousada, e literalmente só leva pra pousada, não tem como você ir pra outro caminho, e era muito próximo. Você não, sabe, era muito próximo, tipo assim, não dá 5 minutos de carro. Uhum. E outra coisa, eu vou te falar a verdade, esse pedaço aí que a gente chegou até a estrada sem fim, que ela acaba, eu não consigo falar com você de verdade que tempo foi, porque eu estava totalmente descontrolada emocionalmente. E eu só lembro da frente, da estrada pra frente. Eu não conseguia olhar retrovisor pra trás, porque na minha percepção eu ia vê-la de novo. Se eu olhasse o retrovisor pra me ver, né, a estrada pra trás. E lembro que parece que passou alguém com foice, tipo assim, podando as árvores, os galhos, que a vegetação era muito grande dos dois lados. Nós encontramos com um cavalo também, no meio do caminho. E lembro só de chegando nas casinhas e o menino levando a gente pro caminho certo. Mas assim, literalmente, se você me perguntar quanto tempo deu de deslocamento aproximado, juro pra você, se deu 1 minuto, se deu 2 horas, eu não consigo mensurar. E uma coisa que eu tenho vontade de fazer, tá? Eu tenho muita vontade de fazer esse caminho de volta e ir até a casa desse menino. Tipo assim, não é no sentido de pensar, você precisa, toma aqui um dinheiro, mas assim, agradecer, ver se essa casinha vai estar lá no mesmo lugar, porque foi muito estranho chegar nessa rua, 2 casas, rua sem saída. Tipo assim,
isso tudo era real sim, mas eu tenho vontade, sabe, de voltar nesse lugar. Entendi. Depois você me manda o nome da pousada, que eu vou dar uma pesquisada no Google, os caminhos, as distâncias, como é que funciona. Vou fazer umas medições e te mando. Tá, e aí quando você fizer, a gente pode até analisar junto, porque não tem erro não, moça. Uhum. Você chega nessa bifurcação que tá próximo da pousada, aí tem, né, a estrada que vai pra pousada e uma estrada de terra meio que subindo assim, ó, um pouquinho íngreme. Uhum. E foi nessa estrada íngreme que eu subi, desesperada. E a Júlia segurando o volante pra mim não subir. Nossa senhora, cada aventura, rapaz. Nossa, cara. Imagina o sufoco. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Misterioso no céu brilha sem parar, luzes que vêm de um lugar sem lar, histórias que ninguém ousa contar. Estamos aqui prontos pra explorar teorias que nos fazem sonhar, sinais desconhecidos a decifrar. OVNIs rondam pelo além, causam fascínio pra quem tem fé. Bem-vindos ao Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato, viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal. Relatos que ninguém quer ouvir, mas nossa sede não pode mentir. Fenômenos que vamos destrinchar, desvendando o que a noite quer guardar. Os segredos do cosmos a desvendar, inquietante não dá pra ignorar. A fronteira entre o real e o além, Projeto Contato nos mantém refém. Bem-vindos ao Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato, viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal. Ao Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato, viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal.